Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje de economia, nós vamos falar a respeito de economia da tributação. De maneira muito especial, nós vamos falar sobre a função estabilizadora da política fiscal. Vamos tentar entender lá como que ocorre essa função estabilizadora, o que são os estabilizadores automáticos e como que a política fiscal pode contribuir para a estabilidade macroeconômica. Então vem para cá e acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, economia da tributação, a função estabilizadora do sistema tributário, a política fiscal e o estabilizador automático. Bom, primeira questão fundamental é a gente lembrar um pouquinho a respeito da política fiscal. Lembre-se que a política fiscal, ela goza de dois instrumentos. Primeiro, a tributação e depois o gasto público. É importante a gente lembrar que o governo, em qualquer lugar do mundo, ele é um elemento extremamente importante dentro da economia. Não só porque ele dá garantia aos contratos, ele dirime conflito baseado na lei, ele dá garantia à propriedade, mas porque o governo é um grande demandante de bens e serviços do conjunto da coletividade. E sendo assim, quando o governo aumenta ou reduz o gasto público, ou ele aumenta ou reduz a tributação, isso claramente tem um impacto, sobretudo, sobre a demanda agregada. Lembre-se você que a demanda agregada é a demanda por todos os bens e serviços dentro da economia. E lá, dentro daquela identidade macroeconômica fundamental, nós sabemos que o gasto do governo é um dos componentes dessa demanda agregada. Em países desenvolvidos, a demanda do governo chega a representar 25% do PIB. Em países em desenvolvimento, essa participação pode ser muito maior. Ela pode chegar a 40% do PIB. E, portanto, a gente tentar entender, né, a política fiscal como um estabilizador automático é absolutamente fundamental. Mas aí isso nos leva a uma pergunta. O que é um estabilizador automático? No que diz respeito à política tributária e à política fiscal, é quando há uma atuação por parte do governo no gasto público e na tributação que não necessita passar, por exemplo, por uma mudança legislativa ou, eventualmente, até não há necessidade de uma mudança administrativa. É simplesmente uma decisão por parte do governo. Um exemplo clássico em termos de tributação é a gente pensar lá nos impostos extrafiscais. Lembrando que o critério da fiscalidade e da extrafiscalidade é o objetivo do ente governamental. Na fiscalidade, o objetivo fundamental é arrecadatório, ou seja, arrecadar recursos para fazer frente ao gasto público. Só que quando eu olho para o critério de um imposto de caráter extrafiscal, a extrafiscalidade, o objetivo fundamental é controlar o nível da atividade econômica ou controlar o nível de um setor da economia em específico. É claro que toda imposição de tributo gera recursos para os cofres públicos, a arrecadação tributária. Porém, um tributo extrafiscal, pense lá no IOF, no Imposto sobre Operação Financeira, ou ainda no Imposto de Importação. Nesses casos, o objetivo não é a arrecadação tributária, embora, claro, ele gere recurso para os cofres públicos. O objetivo aqui é controlar o nível da atividade econômica. Quando o governo, por exemplo, ele eleva as alíquotas do IOF, do Imposto sobre Operação Financeira, isso tem um impacto bastante significativo dentro do mercado de crédito, impactando o custo de crédito. A tendência, então, ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, é que quando o governo eleva a alíquota do IOF, o crédito se torne mais caro. Com crédito mais caro, há uma tendência muito clara de desestímulo ao consumo por parte das famílias e ao investimento por parte das firmas, que são dois dos componentes mais importantes
da demanda agregada. Ora, se a demanda agregada se reduz e eu tenho, eventualmente, uma queda de demanda abaixo, do nível de oferta, isso pode auxiliar no controle da inflação. O inverso também é verdadeiro. Quando o governo, por exemplo, ele abaixa o IOF para alíquotas mínimas ou zera para determinados segmentos, ele estimula, por exemplo, o crédito ao torná-lo mais barato, o que aumenta a demanda agregada via consumo das famílias e investimento das firmas, o que contribui, claro, para o crescimento do nível do produto e redução da taxa de desemprego. É isso que nós estamos chamando de função de estabilizador automático da política fiscal, que nesse caso estará utilizando a tributação. Bacana? Mas eu preciso agora, professor, ter um material legal no quadro para poder gravar esse conceito que é tão importante. Então vem para cá e acompanha comigo. Colocando aqui no nosso quadro em branco agora, o que a gente tem? A gente tem aqui o seguinte: eu vou utilizar a política fiscal como estabilizador automático. E eu já sei que eu tenho lá, por exemplo, que a política fiscal goza de dois instrumentos. De um lado, o gasto público e do outro lado, a tributação. Essa tributação eu posso pensar no caráter fiscal, cujo objetivo é arrecadatório, e o objetivo extrafiscal, cuja questão fundamental é o controle do nível da atividade econômica. Então, pensemos juntos em termos de estabilizador automático para uma tributação extrafiscal, no caso de um imposto. Então, eu posso ter lá o nosso IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, que nós citávamos há pouco para você. Então, a título de exemplo, quando o governo eleva a alíquota de IOF, que independe de mudança legislativa, ele automaticamente torna o crédito mais caro. Então, aqui, eu tenho como resultado dessa operação um crédito mais caro. Se o crédito está mais caro, a tendência é de queda no consumo por parte das famílias e do investimento por parte das firmas. Ocorre que consumo e investimento compõem a demanda agregada. Então, se eu tenho uma queda na demanda agregada e ela se torna menor que a oferta agregada, que é a oferta de todos os bens e serviços da economia, a tendência do nível de preços é cair. E se eu tenho uma queda do nível de preço, a consequência é a queda da inflação. Então, observe que a tributação ela pode ser utilizada como um estabilizador automático para controlar o nível de preço dentro da economia, utilizando, por exemplo, um imposto extrafiscal como o IOF. Tudo bem? Da mesma maneira que eu posso zerar ou baixar as alíquotas dos impostos de importação para produtos que tenham um preço muito elevado do país em determinado momento, o que vai facilitar a importação desses bens. Isso vai aumentar a oferta desses bens no mercado doméstico. Se o aumento da oferta for maior do que a demanda, o nível de preço vai começar a cair. E isso ajuda, novamente, no controle da inflação. Tudo bem? Então, eu estou utilizando a tributação como um estabilizador automático. Da mesma maneira que eu posso pensar numa outra situação que nós citamos aqui. Imaginemos agora que o governo lá ele promova uma redução do IOF.
A consequência disso, dentre outras, é eu ter um crédito mais barato. Com um crédito mais barato, ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, há uma tendência, né, de eu ter um crescimento tanto do consumo por parte das famílias, quanto do investimento por parte das firmas. Como consumo e investimento fazem parte da demanda agregada, o crescimento da demanda agregada induz ao crescimento do nível do PIB, o que, por sua vez, promove a queda da taxa de desemprego. Então, novamente, eu estou utilizando a tributação como um estabilizador automático dentro da economia. Bacana? Óbvio que, né, esses estabilizadores automáticos, eles têm alguns limitantes. Né? Uma questão limitante, por exemplo, é que o consumo das famílias e o investimento da firma, ele não é impactado somente pelo custo do crédito ou pela carga tributária. Ele é impactado, por exemplo, pelo nível de renda, pela taxa de desemprego, pela expectativa dos agentes econômicos sobre aquilo que vai acontecer no momento futuro. Ele é impactado por notícias que muitas vezes extrapolam o campo meramente econômico, como, por exemplo, uma situação de guerra, pré-guerra, de convulsão social, eventualmente conflitos internacionais que podem impactar na expectativa dos agentes econômicos quanto ao futuro e, por vezes, mesmo que o governo atue com uma política, né, tributária para facilitar o crescimento do PIB e a redução do desemprego ou para o controle da inflação, muitas vezes esses instrumentos, de maneira isolada, não são suficientes para alterar o quadro em que a economia eventualmente se encontra. Então, claramente, a economia é um tecido extremamente complexo, que muitas vezes as causalidades não são observáveis a partir de apenas um aspecto. Eu tenho que, na verdade, olhar vários aspectos para tentar entender o comportamento desses agentes. Perfeito? Se a gente entendeu isso, vem para cá, vamos fazer uma revisão e avançar no nosso conhecimento. Olhando aqui o nosso material, o que a gente tem? O sistema tributário, ele exerce uma função estabilizadora ao variar a arrecadação de forma automática conforme o nível de atividade econômica. Quando a economia cresce, a arrecadação tende a aumentar, porque a arrecadação é uma função do nível da atividade econômica. Quando a economia desacelera, a arrecadação diminui. Esse comportamento contribui para moderar oscilações da demanda agregada, reduzindo a intensidade dos ciclos econômicos e promovendo maior previsibilidade macroeconômica. Diferentemente de política fiscal discricionária, que exige decisão política e tempo de implementação, a função estabilizadora do sistema tributário opera de maneira contínua e imediata. Então, vamos lá. A política fiscal envolve decisões sobre tributação e gasto público com o objetivo de influenciar pelo menos 4 grandes variáveis macroeconômicas. Vamos lembrar: o nível do produto, no Brasil medido pelo PIB, o nível de inflação, a taxa de desemprego e, claro, o resultado do balanço de pagamentos, que registra, que mensura todas as transações do país com o resto do mundo. Assim, o emprego e, claro, a estabilidade do nível de preço. No curto prazo, a política fiscal pode ser utilizada para combater uma recessão, lembrando que, tecnicamente, recessão é quando eu tenho a queda do nível do produto por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Lembra que não podem ser alternados. Eu tenho que ter uma queda por 2 trimestres consecutivos ou mais, e aí eu tenho uma recessão. E o que é uma depressão, professor? É quando eu tenho uma recessão
que é prolongada no tempo. Então, recessão prolongada no tempo pode ser enquadrada como uma depressão, quando é aquela que dura, 3, 4, 5 anos ou mais. Por um outro lado, ela pode ser utilizada também para conter pressão inflacionária. No longo prazo, ela contribui para a estabilidade da conta pública e para o crescimento econômico. A função estabilizadora do sistema tributário, nesse contexto, como um componente estrutural da política fiscal, atua independentemente de intervenção pontual do ente governamental. Lembrando, estabilizadores automáticos são instrumentos de política fiscal que respondem automaticamente à variação do nível de renda e emprego, sem a necessidade de mudança legislativa ou até administrativa. Sistema tributário como estabilizador. A progressividade tributária, por exemplo, é um elemento importante desse processo de estabilizador automático. Países ditos desenvolvidos, países centrais, são países que adotam a progressividade tributária. Isso porque, com a progressividade tributária, a desigualdade socioeconômica diminui. E quando ela diminui, o aumento do nível de renda, patrimônio e consumo supérfluo, ele é freado por alíquotas marginais cada vez mais elevadas. Ao mesmo tempo, quando ocorre uma queda da renda, do patrimônio e do consumo supérfluo, há uma queda da alíquota tributária, permitindo então a preservação de uma renda mínima para garantir o nível de consumo por parte das famílias. Então, a progressividade tributária é um elemento importante de estabilizador automático. Olha para cá. À medida que a renda aumenta, a carga tributária cresce de forma mais que proporcional, reduzindo o impulso da demanda agregada. Em sentido oposto, quando a renda diminui, a carga tributária recua, limitando a queda da renda disponível. Quais são as limitações, no entanto, dessa função estabilizadora? Apesar da importância, a função estabilizadora possui limitações. Por exemplo, economias com alta informalidade. Se nós olharmos para o Brasil, o Brasil tem hoje, no momento da gravação dessa aula, aproximadamente 43, 44% da força de trabalho que se encontra no mercado informal. O mercado informal é caracterizado pela ausência de vínculo empregatício ou pela não formalização da atividade econômica. Então, se eu tenho uma informalidade, automaticamente a progressividade tributária não é aplicada, ou pelo menos não é aplicada na sua plenitude. Por um outro lado, determinados tipos de impostos não têm o alcance na magnitude e intensidade que deveriam, e isso limita a capacidade da estabilização automática dos tributos e, claro, também do gasto público. Então, o primeiro elemento fundamental é o nível de informalidade da economia. Em economias com alta informalidade, a eficácia do estabilizador automático é reduzida, pois grande parte da renda não é tributada. Sistema tributário regressivo tende a ter menor capacidade estabilizadora. E a pergunta é por quê? Porque a regressividade tributária impõe a maior parte da carga tributária aos estratos de menor renda, patrimônio e consumo da população. Isso acaba penalizando a população mais pobre, criando um abismo social, uma grande desigualdade socioeconômica. E, portanto, ao elevar e diminuir alíquotas tributárias, o impacto é sempre menor, porque a camada que forma a base da sociedade de consumo é a população de baixa e média renda, justamente aquela mais impactada quando eu tenho uma tributação marcada pela regressividade tributária. Perfeito? Portanto, a regressividade limita a capacidade do estabilizador automático.
Além disso, choques econômicos muito intensos podem exigir política fiscal discricionária complementar, uma vez que o estabilizador automático ele pode ser insuficiente. Às vezes, meus alunos me perguntam o seguinte: bom, mas o governo praticou tal política e ela não funcionou. Na verdade, não é exatamente porque ela não funcionou. É que existe lá um lag temporal entre a aplicação da política e o resultado esperado por ela. A segunda questão é que uma política nunca é isoladamente um fator de alteração da estrutura econômica ou da conjuntura econômica em determinado momento. É preciso coordenar uma série de outras políticas. E é preciso ficar muito claro também que, dentro de um regime capitalista global, outros competidores, outros players, estão também montando as suas estratégias de competitividade a nível global. Então, às vezes, o governo tem uma iniciativa que é muito bem sucedida, mas que enfrenta, claro, a agressividade de medidas que são tomadas por outros países para manter o seu nível de competitividade e hegemonia. Para te dar aqui um pequeno exemplo para você entender. Há um tempo atrás, o governo brasileiro aplicou uma sobretaxa que ficou conhecida no Brasil como taxa da blusinha. A taxa da blusinha nada mais é do que uma sobretaxa aos produtos importados de grandes marketplaces dentro do mercado global. Dentre eles, por exemplo, a Shein, a Temu, né? Ou, por exemplo, empresas chinesas que vêm entrando massivamente no mundo como um todo, como a Shopee. Bom, o resultado é que quando nós pegamos o resultado antes e depois, né, da aplicação da tributação sobre as plataformas de produtos importados para o Brasil advindos da China, é que houve uma redução da diferença entre o preço do produto nacional e o preço do produto importado. Porém, essa diminuição, que era de 8% para 5%, não foi capaz de barrar a importação de produtos importados chineses no Brasil. Isso porque os produtos entram, né, com uma política de preço extremamente agressiva, um sistema de logística extremamente competente e uma diversidade, uma variedade de produtos que muitas vezes não são encontráveis dentro do mercado nacional. Então a gente observa que uma política isolada não é capaz, muitas vezes, de alterar uma determinada situação econômica, como muitas vezes as pessoas querem fazer crer pelo senso comum. Tudo bem? Voltando para cá. Vamos tentar entender como é que essa questão caiu na prova. Então eu tenho uma questão aqui de 2025, né, que perguntou o seguinte: Stiglitz e Walsh afirmam que uma das maneiras como a política fiscal contribui para os objetivos macroeconômicos sejam atingidos é funcionar como um estabilizador automático. Assinale a alternativa que apresenta corretamente exemplos desses estabilizadores. Primeiro, taxa de juros e taxa de câmbio. Aqui eu quero te chamar a atenção do seguinte: ele está falando de política fiscal. É muito importante que a gente aprenda a ler o que está sendo perguntado, porque às vezes a gente responde algo que está na nossa esfera de conhecimento, mas não foi aquilo que a questão perguntou. A questão perguntou o seguinte: Stiglitz e Walsh afirmam uma das maneiras como a política fiscal contribui para que os objetivos macroeconômicos sejam atingidos é funcionar como um estabilizador automático. Assinale a alternativa que apresenta corretamente exemplo desses estabilizadores na política fiscal. Política fiscal trata do quê? Política fiscal trata do gasto público e da tributação. Tudo bem? Então ele traz na letra A taxa de juros e taxa de câmbio. Taxa de juros é política monetária,
Taxa de câmbio é política cambial, não é política fiscal. Taxa de juros e operação no mercado aberto. Ambos são política monetária e não fiscal. Taxa de redesconto e venda de título público é política monetária. Gasto do governo, ok, política fiscal. Emissão de moeda é política monetária. Portanto, seguro-desemprego é um estabilizador automático? É, gasto público. Lembra? Seguro-desemprego é gasto público. Você está falando que o governo está gastando com uma medida para poder amparar aquele trabalhador que está numa condição de desempregado involuntariamente, que vai lhe garantir lá alguns meses de cobertura até que ele volte ao mercado de trabalho. É gasto público. Você garante o nível mínimo de renda da família para ela continuar consumindo e mantendo a demanda agregada. Correto? Por um outro lado, impostos. Impostos é o quê? Tributação. Então, se impostos trata de tributação e seguro-desemprego é gasto público, gabarito correto, nossa letra E. Ok? Vamos para a próxima. Por que não a letra D? Opa, desculpa. Segunda questão, agora sim. 2024, Banca CESP Sebrasp, para auditor de controle externo, perguntou assim: quando utiliza políticas e estratégias para estabilizar a economia, controlando a inflação e o desemprego, promovendo um ambiente econômico previsível e estável, o Estado visa principalmente a... Vamos lembrar, o Estado, através do governo, ele atua lá em 4 grandes funções fundamentais. A função alocativa, alocando recursos para provimento do bem. A função distributiva, promovendo uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda. A função estabilizadora, tentando estabilizar o nível da atividade econômica e o nível de preço. E a função reguladora, que é estabelecendo, o conjunto de regras, né, que vão nortear a atuação dos agentes econômicos, ao mesmo tempo a fiscalização, o fomento de determinadas atividades. Portanto, ele disse aqui, quando se utiliza política e estratégia para controlar a inflação, estabilizar a economia, tornando o ambiente previsível e estável, o Estado está atuando com a sua função estabilizadora. Então, regulação e supervisão de mercado é a função reguladora. Intervenção estatal ativa, tudo bem? Não guarda qualquer tipo de relação sequer com aquilo que está sendo perguntado, porque todo Estado atua na economia, ele pode atuar mais ou menos em determinados segmentos, mas não há aquela ideia da não intervenção governamental. Redistribuição de renda é função distributiva. Estabilidade macroeconômica, função estabilizadora. E promoção da inovação tecnológica poderia ser enquadrado até dentro da função alocativa, tudo bem? Quando o governo aloca recursos para o provimento do bem. Portanto, gabarito aqui, a nossa letra D, ok? Conferindo o gabarito, então, primeira questão, letra E, segunda questão, letra D, e com isso, encerramos essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!